Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a Prof. Ale Matos. Vim trazer para vocês aqui na aula de hoje, nesse encontro, né, na verdade, uma metodologia ativa dentro de uma aula de matemática que eu separei para vocês. A metodologia que eu vou trabalhar com vocês é rotação por estações, certo? Visando sempre o quê? Atender as 10 competências da BNCC. Claro que em uma aula você não tem que ter, na verdade, as 10 competências contempladas, mas você sempre se preocupar, né, em atender a maior quantidade de competências em cada aula e distribuir essas competências durante todo a construção do seu planejamento, beleza? Todo o material, pessoal, que eu estou trabalhando e construindo, eu vou disponibilizar para vocês lá no alenumeros.com.br. Basta vocês entrarem lá, façam o cadastro de vocês e vão recebendo todos os materiais, tá? Então, videoaulas, gravações, e-books, tudo à disposição de vocês. Para falar um pouquinho, então, né, sobre essa metodologia, vale lembrar, por que você fala tanto da BNCC? Porque veio o novo ensino médio. O novo ensino médio, a base é justamente quem? É a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, onde o Ministério da Educação se preocupou em fazer com que os alunos, né, tivessem a garantia de ter os conhecimentos, né, os conteúdos de cada componente, mas não só o conhecimento por si só, né? Na verdade, esse conhecimento de uma forma que ele consiga perceber, né, e utilizar na formação dele como cidadão. Essa é a ideia, né? O novo ensino médio veio ainda agora, mais ainda, falando das novas tecnologias, então tá batendo em cima. O que eu vou fazer, né? Eu separei para vocês os slides, que eu acabei de falar para vocês que eu vou compartilhar, com as 10 competências da BNCC, e eu quero, dentro da minha aula, mostrar para vocês essas competências. Então, mostrar assim, poxa, quando eu separo o material, quando eu escolho o que eu quero trabalhar, eu tenho que trabalhar conjuntos. Esse é o conteúdo que eu resolvi trabalhar. E eu quero trabalhar essa ideia dos conjuntos de uma forma diferente, usando uma metodologia ativa. Escolhi. Tinha várias para escolher. Aí eu falei assim, poxa, essa aqui vai casar bem. Aí eu escolhi essa, né, para vocês, que é justamente que o menino tem que rodar, na verdade, ele vai ter várias estaçõezinhas, e os grupinhos que vão ser divididos vão ter que passar por cada estaçãozinha dessa. E aí o que eu fiz? Cada estação, ela tá linkada, na verdade, eu consegui botar uma interdisciplinaridade de quê? Física, química e biologia. Então a gente pegou a área de matemática e tecnologia que estaria sozinha, se eu fosse dar a aula só de conjuntos de uma forma seca, e juntei com as ciências da natureza e suas tecnologias. Beleza? Essa é a ideia que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou passar rapidinho, tá? Os slides que tem justamente as 10 competências, para depois você até refletir. Na sua aula, na aula que você preparou, na aula que eu preparei, pô, onde é que estão cada uma dessas competências? Nossa, enxerguei 4, 5... Caramba, enxerguei essa aqui de uma forma tão clara. Conhecimento, gente, né? É a primeira competência que você tem. E a competência é o quê? A ideia da compreensão. O aluno tem a compreensão daquele conhecimento. Mas não ele de uma forma estanque. Então eu me preocupei justamente na interdisciplinaridade, com a física, com a química, com a biologia. O pensamento crítico, científico e criativo. A ideia da BNCC é desenvolver e capacitar isso nos alunos, né? De forma que eles tenham que ter, né, uma argumentação, que está na parte de comunicação, que eles saibam respeitar as diferenças de opiniões, então, que também faz parte da BNCC, que eles saibam utilizar a cultura digital de uma forma, na verdade, a seu favor, de uma forma, a gente fala assim, com consciência, né? Uma forma responsável, criativa, trabalho em projeto de vida. Os meninos têm aula, né, sobre projeto de vida, que é visando justamente a formação por si só, a realização de sonhos e objetivos que eles vão se propondo, né, durante toda essa caminhada da educação até o final da 3ª série, e que depois segue, né, que vai para a faculdade, para a universidade. O autoconhecimento e o autocuidado, né? O autoconhecimento e o autocuidado, gente, é uma coisa que a gente tem que preocupar muito. Porque vocês, professores, perceberam que depois da pandemia os alunos vieram, e muitos alunos vieram com certa fragilidade, né? Justamente fragilidade o quê? Emocional. Então, por quê? Porque eles tiveram a saúde emocional um pouquinho abalada. Justamente por terem ficado afastados da escola, contato com os colegas, essa forma mais
como é que a gente pode dizer assim, sem o toque, né? Porque eles estavam distantes, ninguém podia estar na escola. Então a gente passou por um momento que os meninos, na idade deles, eles sentiram muito. A gente sentiu, né? Tanto é que quando voltou foi uma coisa maravilhosa. Mudou, mas a gente tem que ter o cuidado em cada aula, não é porque é aula de matemática, porque é aula de física, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Então a forma que você vai montar a sua aula, tomar bastante cuidado em sempre buscar uma forma saudável para o aluno, né? Então nada tão rígido, que ele não se sinta tão cobrado, né? E sim, na verdade, que ele consiga participar daquilo ali e que as coisas fluam de uma forma mais natural, beleza? Empatia e cooperação, isso vai estar claramente, né, aplicado nas nossas aulas. Toda vez que você usa uma metodologiazinha ativa, se o aluno não vai resolver por si só, se ele vai estar em grupos, ele vai ter que ter empatia e cooperação. Ele vai ter que colaborar com o colega, ele vai ter que entender as diferenças de opinião, a responsabilidade e a cidadania. E assim são os 10, né, as 10 competências da BNCC. Qual foi o meu objetivo aqui, né? Eu quero, na verdade, como que eu vou fazer, como que eu vou realizar e como que eu vou apresentar para vocês essa aula de rotação por estações. A primeira coisa, você vai separar os grupos, né, da sua sala. Então, você tem a turma, eu separei por grupos e separei em 3 estações. Cada estação tinha uma atividade específica, mas todos iriam passar pelas 3 estações. Uma atividade, né, ia trabalhar justamente agregando o que eles tinham estudado em física, a outra o que eles tinham estudado em biologia e a outra o que eles tinham estudado em química. Tudo com a matemática junto. Porque a minha aula, eu já tinha dado aula para eles a respeito de conjuntos. Então eles já tinham visto comigo tudo, né, que eu precisava apresentar para eles, os objetivos que eu precisava apresentar para eles de conjunto. Desde o que eram os entes primitivos, o que era um conjunto vazio, conjunto unitário, o que era a pertinência que existia, né? Isso aqui é um elemento, opa, não, isso aqui não é um elemento, isso aqui é um subconjunto. Então tudo isso eles já tinham visto em sala comigo. Então em outras aulas de matemática, né, de uma forma assim, didática, mas que eles tinham só matemática. Eu não tinha agregado ainda nada, nenhum outro componente. E aí eu me propus, falei assim, eu quero trabalhar então, nessa aula, eu quero trabalhar a união, a interseção, a diferença entre conjuntos. Poxa, mas eu podia botar uma lista de exercícios, né, direta e verificar se eles sabiam ou não. Só que eu falei, não, vamos fazer de uma forma mais gostosa. Fazer com que o menino perceba que isso aqui, que a princípio para ele, que saco, tem que saber união, interseção, diferença, tem que saber se pertence ou não pertence, se está contido ou se não está contido, que ele consiga visualizar isso aí no dia a dia dele. E aí eu falei com o professor de física, química e biologia. E aí quando eu falei com o de química, falou para mim, eu estou trabalhando nesse momento tabela periódica. O aluno percebeu os elementos da tabela periódica e as características deles. Eu falei, maravilha. A professora de biologia já falou assim, eu estou trabalhando com a parte de organelas, né, celulares. Então a gente está trabalhando, na verdade, com as células eucarióticas e procarióticas. E aí eu estou mostrando para eles as organelas de cada tipo. Aí eu falei, maravilha. Como que eu posso trabalhar conjuntos com isso? Aí eu fiz 3 estaçõezinhas. Cada estação ia tomar 10 minutinhos. Então o aluno ele tinha que levar o caderno dele, caneta, lápis, né, borracha, para ele poder registrar. Só que eu falei, cada um vai registrar no seu caderno. Só que vocês vão me apresentar uma solução, né, na verdade, uma resolução única. Por quê? Porque eu já queria trabalhar a habilidade da BNCC, que era o quê? Eles interagirem. Então eles terem o quê? Uma comunicação oral, né, e depois escrita. Beleza? Que eles pudessem respeitar a opinião dos colegas e refletir e argumentar. Então, tudo visando as competências que a gente tem que trabalhar com esses meninos. Então, 10 minutinhos em biologia, 10 minutinhos em química, 10 minutinhos em física. Aí eu falei, beleza. Tem que trabalhar então as organelas na biologia, os elementos químicos na química e o que eu ia trabalhar na física? As grandezas físicas. Aí, vamos lá. O que eu ia propor para o menino? Deixa eu só apagar aqui que tá bagunçado aqui. Só um segundinho. Rapidinho. Que já tinha feito uma gravação para vocês, né? Porque toda essa aula aqui eu vou disponibilizar para vocês os slides, inclusive eles gravadinhos, tá?
A aula gravada para vocês. Aí eu propus assim, ó, pessoal, organelas celulares. Repara o que vocês conseguem visualizar aqui, né? Eu ficava cutucando eles. Aí eles olhavam, professor, tem 2 conjuntos aí. Tem o conjunto A e o conjunto B. Eu falei, perfeito. Aí eu cutuquei mais um pouquinho. Eu falei, gente, vocês estão percebendo que tem algum conjunto dentro do outro? Aí já veio o coleguinha e falou assim, tem, professor, você falou, um conjunto está contido no outro. Eu falei, exatamente. Quem está contido no outro? O B, professor. Todos os elementos do B estão dentro do A. Aí eles começaram a brincar, prof, então eu posso falar assim, né, que B está contido em A. Aí teve o colega que falou assim, não, professor, não era assim, ó, B, o U deitadinho A. Aí a gente começou a discutir o que a gente já tinha visto em sala. Eu falei, gente, isso aqui significa estar contido ou contém? Aí eles, é verdade, professor, a boca aberta aqui para eles significa que o B contém A. Isso não é verdade. Então, professor, eu lendo daqui para lá, ó, o A contém o B. Ou então, o B está contido em A. Aí eu falei, perfeito. Então, eles foram construindo e relembrando, né, o que eu já tinha feito em sala, em aulas anteriores, tá? Sobre a ideia de pertinência. Eu falei, gente, esse parede celular, vacúolo, cloroplasto, são elementos, não são? Aí eles são. Elementos de que conjunto? De A e de B? Aí eles, não, professor, só de A. Eu falei, perfeito. Então eu posso dizer que esse elemento pertence a A? Pode. Prof, eu posso dizer que esse elemento pertence a B? Não posso. O certo seria o quê? Não pertence a B. Beleza? Propus, usando esses slides aqui, ou melhor, usando esses conjuntos, eu pedi para que eles fizessem isso aqui para mim, ó. Galerinha, por favor, representa utilizando a forma tabular o conjunto A e B. Aí alguns falam assim, tabular? Que é isso, prof? Eu falei, opa, aula sobre conjuntos. Quando a gente começou a ideia de conjuntos, que eu apresentei para vocês, eu mostrei que existiam maneiras de representar um conjunto. Eu mostrei o que eram os elementos do conjunto e como que eu podia representar esses elementos do conjunto. Aí eles falaram, é verdade, a gente pode representar o conjunto A, prof, na forma tabular, na forma analítica, né, onde a gente vai escrevendo os elementos e separando eles por vírgulas. Eu falei, exatamente. Aí eu pedi que eles fizessem isso na letra A. Aí eles foram registrando nesse formato. Aí eu cutuquei, eu falei, gente, que formato é esse aqui que ele está representado? Aí na mesma hora, você fala, professor, na forma de diagrama. Eu falei, isso, diagrama de Venn. Segundo ponto que eu pedi para eles. Pessoal, o que representa a interseção de A e B? Aí muitos de cara falou, professora, a interseção B. Você explicou pra gente, a gente concluiu na aula passada, que esse símbolo de interseção significava que tinha que estar tanto em A quanto em B. Eu falei, perfeito. Os elementos tinham que pertencer tanto a A quanto a B. Aí eu falei, beleza, olhando para cá, quais são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B? Aí eles pararam, pensaram, começaram a registrar, e aí começaram as discussões, né? Aí uns botaram, professora, o conjunto B, ele inteirinho pertence a A. E pertence a ele mesmo, a B. Então, prof, eu posso dizer que a interseção de A e B era o próprio B. Eu falei, perfeito. Aí o mais bacana, que aí você vê realmente a interdisciplinaridade. Alguns alunos, já quando leram essa pergunta que eu fiz, e foi de propósito, o que os elementos do conjunto A, a interseção com B representam, acho que eles pensam assim, que eu estou perguntando algo matemático, né? Então, que era para representar o próprio conjunto B, que estava contido em A. E, na verdade, alguns coleguinhas falam assim, professor, eu não pensei nisso não. Pela pergunta que você fez, eu entendi que você estava querendo que eu soubesse o tipo, né, de organelas, a que tipo de célula pertencia, se era eucariótica, procariótica, se era eucariótica vegetal ou se era eucariótica animal. Aí eu fiquei encantada, porque aí pensa, a ideia, né, a princípio, da interdisciplinaridade, que a gente pensa assim, eles vão ficar só na matemática. Não, vários alunos partiram para essa ideia. Então eles conseguem perceber, né, que o conjunto, a ideia de conjuntos, casou justamente com o que eles estavam trabalhando em biologia. Aí quando eu perguntei os elementos, né, da diferença A menos B, aí esses que são mais da biologia, né, já falaram de cara, professora, A menos B, a gente sabe que matematicamente falando, é o que está apenas em A e não pode estar em B, de jeito nenhum. O que está apenas em A, é isso aqui, prof. Beleza? Seriam esses elementos. Se eu quisesse representar, eu ia escrever lá, vacúolo, parede celular e assim vai, né? Separando por vírgulas.
ok? Só que aí esses da biologia, né, que são mais ligados à biologia, falaram, professora, esses elementos aqui, eles são especiais. Eles fazem parte apenas das eucarióticas vegetais. Aí eu falei, maravilha, registre isso aí também, porque eu quero compartilhar com quem? Com a professora de biologia. Isso é para fazer um trabalho, gente, conjunto. Então você começa, eu tinha pensado a princípio em geografia, podia ter pego geografia, podia ter pego história, mas aí casou com essas três aqui, separei justamente para essa área de conhecimento. Fui para o segundo, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Deixar aqui bonitinho para vocês aqui. Esses rabiços que eu tinha feito. Opa, apagar aqui, apagar aqui. No segundo exemplo aqui, ó, que eu passei para, que eu propus para eles, na verdade, a segunda estação era para trabalhar a parte química. E aí o professor de química tinha falado para mim o seguinte, ó, como eu estou trabalhando com a parte de tabela periódica e os elementos, né, da tabela químicos, eu falei, já sei. Eles tinham que saber o que eram gases nobres. Eu falei, beleza. Vamos lá. Separei dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Lembra que no slide anterior, na primeira estação, eu já representei na forma de quê mesmo? De diagrama. Aí eu falei, vamos retomar o tempo todo. Eles vão passar pelas três estações. Aqui eu representei o quê? Na forma analítica aqui, ó, na forma tabularzinha. E ainda com propriedade. Porque o conjunto A tem os elementos ali dele. O conjunto B ele fala assim, olha, são os elementos X, tais que o quê? Que X, na verdade, representam apenas quem? Os gases nobres. Então, dentro da tabela periódica, ele tinha que perceber quem eram os gases nobres. A partir do momento, pessoal, que eu coloquei o meu conjunto A aqui, já descrito, eu falei para eles, vamos agora representar na forma de diagrama? Aí eles colocaram, professora, o conjunto A, como que eu vou saber, né, se ele vai estar aqui dentro, ó, desse B ou não? Gente, o conjunto B não são os gases nobres? Então, dentro do conjunto A, você concorda que esses elementos aqui são justamente os gases nobres que eu pintei de verde? Aí eles foram lá, ó, e foram preenchendo. Hélio, nélio, argônio, xeônio, lembra? E foram preenchendo aqui. Aí eles viram que esse pedacinho aqui, ó, oxigênio, carbono, nitrogênio, isso aqui não pertencia a B. Beleza? Então eles viram que fazia parte apenas de quem? De A. Aí eles já foram pra cá logo, ó. Já falaram, prof, você já tá cobrando de novo da gente, ó. Eu fiz, na verdade, essa ideia para que ele retomasse de novo. Se ele estava na estação 1 e ele trabalhou a ideia da diferença, a ideia de como representar o conjunto. Quando ele foi para a estação 2, ele trabalhou a mesma coisa, só que uma outra situação, dentro de um outro contexto. Beleza? Aí o que eu fiz? Eles representaram aqui, aí muitos já falaram matematicamente, falaram assim, prof, já sei, A menos B é o que está apenas em A e não está em B. Então seriam esses elementos aqui. Aí eu falei, ok, eles podiam representar esses elementos para mim, né? Ó, A menos B, aqui, na minha fórmula tabular, na minha formulazinha analítica. E escrever os elementos aqui, né? E aí eles já sabiam que, poxa, prof, já está separado aqui em termos de conteúdo. Por quê? Porque eu sei que dentro do conjunto A, além dos gases nobres, ele colocou outros elementos ali. Aí eu falei, maravilha, fixaram bem. Aí eu resolvi mudar. Falei, agora vamos para o terceiro encontro, né? No terceiro encontro, na terceira estação, na verdade, ele tinha que ser capaz para mim de identificar o que eram as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então ele tinha que saber a diferença de uma para outra. Ou seja, isso é um conhecimento o quê? Físico. Não era matemático. Então ele tinha que saber que para ser vetorial, ele precisava, além, né, da parte modular, da parte numérica por si só, ele precisava do quê? De um sentido e de uma direção. Já na escalar, não. Era só unidade de medida, né? Na verdade, era só um número por si só. Que a gente costuma falar modular. Eu falei assim, gente, pega essa tabelinha, né? E, por favor, separem para mim quem são, quem é escalar e quem é vetorial. Aí eles, professora, só com um xizinho? Falei, só com um xizinho. Aí eles começaram, velocidade eu já sei que é vetorial. Deslocamento eu sei também, prof, que é vetorial. Força eu sei que é vetorial. Aí eles ficaram, nossa, densidade envolve alguma coisa de direção de sentido? Não. Aí eles foram lá marcando, eram tudo escalar. Só que é claro que como a atividade é em grupo, nunca, né, é unânime isso aqui. Então eles tiveram que o quê? Que começar a discutir. Aí alguns ficaram, não, densidade eu acho que é vetorial. Aí eles começavam a debater entre eles, como assim vetorial, cara? Qual é o sentido? Qual é a direção? Ah, é verdade.
Então, trabalhando as competências que a gente estava falando da BNCC. Eles tinham que saber argumentar, né? E aceitar, né, a ideia que o outro tinha, o argumento que o outro tinha. Depois que eles fizeram isso, eu falei assim, agora registrem para mim, né, na forma do diagrama. Aí eles vieram aqui e registraram. Escreveram lá velocidade, para mim, escreveram aqui deslocamento e escreveram força. E no A fizeram a mesma coisa, escreveram os elementos do conjunto A. Aí eu falei assim, o que vocês repararam de diferente da primeira estação, segunda estação, para a terceira estação? Fiz com que eles pensassem um pouquinho. Aí eles ficaram assim, professora, na verdade, as habilidades também de matemática, porque aqui você não falou nada de diferença, nada de pertinência. Eu falei, beleza, primeira coisa que eles perceberam de diferente. Eu falei, o que mais? Aí eu falei, por acaso, se eu fosse falar assim, a densidade pertence ao conjunto B. Estaria certo a forma de escrever isso aqui? Aí ele estaria, mas você não pediu. Isso aqui estaria trabalhando o quê? Pertinência. Aí eu falei, beleza, gente, se eu escrevesse assim, o conjunto B está contido no conjunto A. Aí eles olharam assim, contido, prof. Aí eles, já sei. Você está querendo chegar a essa conclusão, né, prof? Porque no primeiro slide, que era de organelas, um está dentro do outro, um contém o outro, um está contido no outro. No segundo também. E aqui, prof, você deu um exemplo de dois conjuntos que não tem ninguém dentro do outro, ninguém contém o outro. A gente chama de conjuntos do quê? Disjuntos. Então era para a gente lembrar mais uma coisinha sobre conjuntos. Parte matemática. Beleza? Feito isso, gente, depois que eles passaram nas 3 estações, eu separei 10 minutos para cada. Então você ainda tinha 20 minutinhos restantes. Na verdade, você tinha 15, porque a gente usou os 5 primeiros minutos iniciais para explicar o funcionamento, né? Entregar o material. Esses últimos 15 minutos, o que eu me propus, né, a fazer com eles? Que eles pudessem falar para mim, né, a experiência, como tinha sido, as dificuldades que eles ainda estavam tendo, de matemática, né, o uso da simbologia. E aí depois eu parei e recolhi o material deles e falei assim, calma, deixa eu dar uma olhada. Os estudantes, de acordo com o material que eles me apresentaram, eles conseguiram realmente definir o conjunto, né, dentro do contexto matemático? Conseguiram. Eles conseguiram citar as operações? Né? Eu perguntei para eles, conseguiram. Então, em relação ao conjunto que foi trabalhado de organelas, celulares, os estudantes conseguiram identificar quais organelas eram exclusivas da vegetal? Lembra que eu falei? Alguns conseguiram, outros não. Uns linkaram, então, a biologia com a matemática, outros estavam pensando só na aula de matemática. Então, estavam pensando só nas operações matemáticas ali, certo? Aí, por fim, o que eu sugiro? A gente fazer uma avaliação, né, como um todo. Eu gosto de fazer uma autoavaliação. Então, eu gosto de propor um formulário para os meninos, eu vou até compartilhar com vocês, onde dentro desse formulário tem a retomada dos conteúdos sem ele perceber muito, né? E exercícios que eu consiga perceber se ele realmente entendeu ou não. Porque quando você faz em grupo, muitas vezes ele é mais caladinho, né? Um aluno é mais calado, ele não participa tanto. E de repente ele está com dúvida, mas não falou. Então, quando eu proponho um formuláriozinho, uma espécie de uma diagnóstica, eu consigo perceber individualmente, né, se eu realmente conseguir atingir aquelas habilidades que eu tinha, né, separado para aquela aula. Se aqueles conteúdos, né, foram realmente absorvidos, contemplados, né, e como que eu posso falar assim, houve realmente um aprendizado por completo. Por quê? Porque se não tiver tido, o que eu vou fazer? Um retrabalho. Então eu vou dar uma retomada em cima do que eu percebi de maior dificuldade. Ou de repente um retrabalho no sentido assim, poxa, eu vou propor uma outra aula, uma aula diferente dessa que eu fiz, que trabalhe as mesmas, né, os mesmos aspectos, as mesmas habilidades, os mesmos conteúdos. Beleza? Essa foi a ideia da aula de hoje, tá? Então a minha ideia era propor isso para vocês. Mostrar um exemplo de uma aula, né, com uma metodologia ativa. Essa é a primeira das muitas que vocês vão encontrar onde? Lá no alinumeros.com.br. Entra lá, faz seu cadastro rapidinho, é só o e-mail. Por quê? Porque eu vou mandar para vocês todos esses materiais, tá bom? Deixe também, de preferência, se puderem, deixe um comentário. Comentário se você gostou, se você sugere algo, se você tem, de repente, tem curiosidade em algum da matemática, em metodologia ativa na matemática, não, nas habilidades da BNCC, prof, no novo ensino médio, no que vocês tiverem aí, né, quiserem,
Deixa o comentário aí para mim, para eu preparar novos materiais e compartilhar com vocês, né? Assim vocês vão gastar menos tempo na hora que for elaborar uma aula, uma atividade para os alunos. Um beijo grande e até a próxima.